Fala pessoal, tudo bem com vocês? O assunto de hoje ele foi solicitado por um usuário no canal e eu achei bastante interessante, que é sobre veículos PCD. Então segura aí que eu vou falar para você o que eu encontrei, não só sobre os veículos que se enquadram, mas também sobre regras, e foi bastante difícil encontrar essas informações de maneira consistente. Então eu acredito que isso vai ajudar muito se você quiser entender melhor como funciona esse meio para a compra do veículo PCD. Então vamos lá. Antes de mostrar aqui as opções, eu vou estar mostrando aqui um arquivo com os pontos que eu encontrei em sites oficiais ou em divulgações de outros sites maiores que apareciam tanto quanto mais confiáveis. A maior dificuldade que eu tive foi entender ali na letra da lei algumas interpretações ou algo pouco objetivo. Eu acabei tendo que ver a interpretação de outras fontes, né? Então, caso tenha algum detalhe que você saiba que na prática é um pouco diferente, deixe nos comentários que depois eu faço a anotação aqui durante o vídeo e a gente concentra todos os dados consistentes para passar essa informação tanto quanto importante. Então aqui nós temos a lei de número 8.989 de 95, que já descrevia os direitos, as pessoas que têm direito à isenção, especificamente de IPI, para comprar um carro. Então essa lei ela não incluía, por exemplo, pessoas com deficiência auditiva. Isso daqui foi ser adicionado há alguns anos. Isso daqui não era abrangido, era somente pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda. A lei até fala aqui sobre táxi, categoria de aluguel, mas eu não vou entrar nesses detalhes porque não é o objetivo desse vídeo. Então aqui eu trouxe no geral, né, como funciona os dados, porque o veículo ele tem vários impostos, então você tem o IPI, o ICMS e também o IPVA. E existem categorias que têm a isenção dos três, outras duas, né? o IPI e o ICMS, e outras apenas o IPI. No caso da deficiência auditiva, é apenas o IPI, tendo que pagar o ICMS e o IPVA normalmente. A grande questão é, existem variações por estado desses descontos, então é muito importante você verificar, no caso de estar dando entrada nesse processo, como são as regras de isenção. Pelo que eu vi, existem alguns estados que dão isenção de IPVA ou algum desconto para pessoas com deficiência auditiva. Então, é tanto quanto interessante ter essa informação atualizada no seu estado. Se eu fosse listar aqui e pesquisar todas as regras estaduais, esse vídeo ia ficar muito maçante. Então, eu deixo isso daí para você pesquisar como funciona especificamente no seu estado. O IPI ele costuma variar entre 7% a 25% do valor do veículo. E a isenção total do IPI ela é somente até 200 mil. Isso está dentro dessa lei. Então, eu vou deixar o link das leis e de algumas fontes para vocês fazerem uma análise e tirar informações adicionais que eu não incluí aqui. Claro, né, uma lei inteira não iria incluir todos os detalhes, somente coloquei os pontos-chave. Então, um veículo até 200 mil, enquadrado aí nos critérios de concessão, você consegue ter o desconto do IPI. Então, a gente pode vir aqui até nos veículos, né, vendo aqui o portfólio da Toyota. Um Corolla Cross, por exemplo, ele já não entraria, né, no modelo híbrido dentro desse critério. Você não conseguiria ter o desconto de IPI para compra. Já um Corolla Altis Hybrid Premium, que seria o modelo mais completo do Corolla, por esse valor você consegue aplicar ainda o desconto do IPI dentro dos veículos aí, dentro dos requisitos para o desconto do IPI, entre vários outros, tá? Então, assim, a ideia aqui é justamente
não ficar mostrando todos os carros, porque tem um portfólio de carros, né? Mas obviamente o Yaris vai entrar e tudo mais. Depois eu vou entrar em detalhes desses veículos com valores menores, tá? Vamos de volta aqui. O ICMS já tem uma regra um pouco diferente. O teto ele subiu de 100 para 100 mil, só que aqui que está a sacada. O ICMS, na verdade, ele tem um desconto integral somente até 70 mil reais. Então, por exemplo, no carro de 100 mil reais, você ainda vai pagar o ICMS proporcional à diferença de 30 mil. Então, você teve a isenção de apenas 70 mil reais e vai pagar o imposto sobre esse valor. Tem uma redução, né? Mas também não é integral. E até 120 mil. Então, se você compra um veículo de 120 mil, você ainda vai ter que pagar essa diferença de ICMS sobre 50 mil reais. Se o veículo ele for acima de 120 mil reais, então a isenção ela entra apenas do IPI dentro desses critérios aqui anteriores, né? E segue aí até 200 mil para somente o IPI. Eu tinha colocado isso aqui que o projeto de lei quer elevar o valor de desconto para 200 mil, né? Mas eu não encontrei uma atualização se isso aqui foi para frente e aparentemente ainda continua sendo esse critério aqui de 120 mil. Pelo menos as informações mais atualizadas que eu encontrei ainda falavam sobre esse critério. Lembrando que podem ter algumas variações aí por estado de que eu não saiba, tá? Picapes elas não são consideradas. Então, esses descontos, eles são direcionados apenas para veículos de passeio, tá? Então, aqui a gente considera aí somente os SUVs, os hatches, os sedãs, crossovers, menos as picapes. Isenção de PVA. A isenção de PVA aqui, ela tem alguns critérios, tá? Então, por exemplo, pessoas com transtorno do espectro do autismo, em graus moderado, grave ou gravíssimo, e nos casos de deficiência física, intelectual, mental ou sensorial, nos graus moderado, grave ou gravíssimo. Então, essas definições aqui são os critérios mais restritivos para isenção de IPVA, tudo bem? E como eu disse, a isenção do IPVA ela pode se estender para outros casos, a depender do estado. Então, eu fiz também algumas anotações aqui sobre essa diferença, né? Caso da isenção do IPI, ela pode ser usada a cada 2 anos, no caso de taxistas, e a cada 3 anos, no caso de pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista. A de IOF, ela só pode ser usada uma única vez, então somente na primeira compra do veículo você consegue aplicar esse desconto do IOF. E a isenção do IOF, ela somente se aplica a automóveis de passageiros até 127 cavalos, né, de potência bruta, entre vários outros critérios aqui que eu não vou entrar no detalhe, depois eu deixo para você fazer a leitura. Mas você pode ver que o IOF ele já é bem mais restritivo. E o IPI ele engloba, né, como eu disse, até mesmo a física, mental, visual, auditiva, além de autismo, e o IOF apenas a deficiência física. Então, o critério para o desconto do IOF, que é mais um imposto que também tem sobre o carro, você tem para pessoas com alguma deficiência física esse desconto que pode ser obtido apenas uma vez. Aí tem os critérios, né, de você ter que ter o lado médico e tudo mais, e estar comparecendo ao Detran. No caso da isenção do IOF, precisa ser também para o condutor que tem as restrições de mobilidade anotadas na CNH, tá bom? E o IPI, ele pode ser concedido a contribuintes não condutores. Então, talvez tenha alguém ali que vive no dia a dia, né, com a pessoa que tem direito. A pessoa que tem direito não tem CNH, então ele pode atribuir para outra pessoa estar tendo benefício e, obviamente, ele vai estar usufruindo ali de certa maneira, porque essa pessoa vai estar levando ele para os lugares, provavelmente, tá? Então, os dados aqui também são da Receita, eu vou deixar o link disponível. Agora vamos para a parte aqui não menos importante do vídeo, que seria mostrar
o que eu encontrei aí no portfólio das montadoras. Algumas eu precisei consultar em site de concessionárias, porque no site da montadora você não tinha opções. Por exemplo, aqui eu tenho na Toyota para produtor rural e táxi, mas eu não encontrei nenhuma informação bem filtrada para PCD. Ou está muito escondido, porque eu procurei bastante, não tá muito óbvio ou objetivo. E também não encontrei nenhuma outra fonte pesquisando aí pelo Google e etc, tá? Então, as montadoras que tinha eu coloquei, umas foram bem fáceis e outras eu acabei indo para concessionárias. Então, vamos aqui agora nessa etapa ver o preço dos carros com a demonstração de quanto custaria com isenção. Um detalhe importante, a isenção não quer dizer que você apenas pode comprar aquele carro específico que foi fabricado para o público com desconto. Não, ela se aplica para qualquer carro que você queira comprar 0 km dentro desses limites aqui que eu falei no começo, tá? Então, atendendo a esses requisitos, pode ser qualquer carro do mercado. A diferença é que as concessionárias, aliás, as montadoras costumam fazer versões PCDs que, para atender ali os critérios de desconto e tudo mais, às vezes acabam não tendo alguns acessórios ou alguns adicionais para você conseguir um preço mais acessível e usufruir mais do desconto. No geral, a maior diferença de um veículo modelo PCD seria isso. Então, às vezes, um veículo aqui que sai do critério, eu poderia ter aqui um Corolla Cross híbrido, mas sem alguns itens que deixaria ele dentro dos 200 mil, né? E permitindo a aplicação do desconto de IPI, por exemplo, tá? Então vamos lá. A Toyopar aqui, ela mostra, né, em uma página os valores aqui próximos que você teria com os descontos. Como eu falei, por exemplo, no caso do Yaris, tá? Você tem aqui o Yaris Hatch 1.5, o preço dele é de 99 mil. Com os descontos de IPI mais o parcial de ICMS, lembra que eu falei do ICMS que só tem desconto até 70 mil? Então aqui você está pagando a diferença. Então esse é o ICMS aqui do Paraná, no caso, né? Então tem variações aí por estado, como eu disse, tá? Mas aí o parcial é por conta dessa questão que eu falei dos 70 mil. Então acima você vai pagar um ICMS parcial e o IPI, como está abaixo de 200 mil, entra no critério. Aqui o exemplo do Corolla Cross. Então ele já foge do valor para desconto do ICMS e tem apenas o desconto do IPI. Por quê? Porque ele está abaixo de 120 mil reais. Então já está descrito aqui e exemplificado o valor com desconto de IPI. Tudo bem? Corolla XEI. Né? O Corolla aqui está contando com desconto de IPI, de ICMS e um bônus. Ah, mas por que tem o de ICMS? Pode ser que tenha algum critério aqui no estado do Paraná um pouco diferente do apresentado. Então a lei ela define ali os máximos, né? Mas se houver algum incentivo local ou da própria concessionária, que seria ou da própria concessionária ou montadora, pode ser as duas, né? Pode ter um bônus ali de desconto e você vai ter preços mais acessíveis, tudo bem? Passando aqui para a Volkswagen. A Volkswagen aqui também apresenta vários modelos. Eu não vou citar um por um, porque são vários, mas você pode ver aqui a diferença, né? E também é similar ao caso ali da Toyota, né? Essa concessionária Viva mostra a diferença aqui de preços, né? Nos modelos. Então, você pode ter aqui um T-Cross com um valor aqui de 118 mil, com direito aos descontos ali que entram nos critérios do preço e tudo mais. No caso do Taos aqui, ele sairia de 186 por 152, tá bom? Aí vamos lá. Aqui eu procurei também no próprio site da Volkswagen, tem alguns modelos, não tem todos, né? O único com valor é o T-Cross, daí ele mostra a isenção de IPI, ICMS parcial, mais um desconto da montadora. A Fiat já apresenta aqui também alguns modelos, tá? Com uma simulação de desconto. Então você tem aqui de 117 por 101 mil o Fastback,
o Pulse por 96 e o Fastback Audace por 127 mil, tá bom? Além de outros modelos aqui, como o Cronos e Argo. O mais barato aqui, né, do Argo, todos eles na versão automática, por 78.190. A Jeep também tem uma página aqui dedicada, né? Então a Jeep é uma das que mais investem aí na questão do PCD, e também já mostra o catálogo e as devidas orientações para compra, tá? Então, um dos modelos mais apelativos seria o Jeep Renegade aqui, que você tem nas versões aqui por R$102 mil, em versões bem completas, tá? O Jeep Compass a partir de 155 mil e o Renegade Sport a partir de 113 mil. Um dos que são mais vendidos na modalidade PCD aqui seria o Jeep Renegade aí por conta da diferença de preço e já chegando aí num dos valores mais acessíveis dentro dos padrões de preço atuais. A Peugeot também apresenta aqui o desconto aqui dos seus modelos de entrada, né, do Peugeot 208, além de outros modelos mais caros, né? Por exemplo, aqui o 2008 ele sai por 88.590 com isenção de IPI mais ICMS. Aqui ela também mostra, né, a questão de valor promocional entre como foi feita essa conta, tá? A Renault também possui uma página dedicada a vendas PCD e ela mostra aqui o exemplo da Duster Intense Plus, que sai aqui de 132.890 por 105.929, com isenções de IPI, mais um desconto aqui com financiamento e revisão, entre outros detalhes aqui do pacote, né? E essa outra versão da Duster aqui que sai de 141 mil por 112 mil. A Nissan também tem uma página interessante aqui, com um exemplo de desconto em alguns veículos. E um dos mais interessantes aqui seria o Nissan Kicks. Então nessa versão aqui ele tem um preço sugerido de 114.990 e com a isenção de impostos sai por 86 mil. É um preço aí bem interessante, né? Além de outras versões aqui, ele já mostra aqui em sua versão mais cara de 148 mil por 127.199. Então o Kicks é aí um carro bem atrativo para o público que busca a compra com descontos. O Versa também é outra opção bem interessante, apesar de não ser tão falado, mas um carro muito bom e está aí com o preço de 115 mil por 87.490. E nessa versão aqui exclusive, ele cai para 105.990. Até mesmo o Sentra, né, tem aqui desde 151 mil para 124 e na versão mais completa aqui saindo de 176 por 145 mil. E ele traz aqui, né, um exemplo das características e adaptações mais procuradas para PCD, né, sendo esse acelerador e freio manual, pedal de acelerador esquerdo e o câmbio automático, que é um item de série em todos os veículos da Nissan para venda PCD. No site da Chevrolet eu também não encontrei valores, mas aqui tem um detalhe dos critérios, né? E eu encontrei uma concessionária Chevrolet, aqui a Chevrolet Vale Sul, com ofertas de vendas direta PCD. E aqui você tem, por exemplo, um Onix Plus com a versão PCD. Se eu abrir aqui, tem os detalhes da oferta. Então, por exemplo, aqui nessa versão do Onix Plus, ele fala que o preço à vista é 117.580 e com isenção de ICMS e IPI concedida pelo governo, sai no valor de 99.501. Vamos ver também aqui a Tracker que está a partir de 119.900. Ela sai aqui com os descontos, ela sai por 105.860, tá? Aí tem outros detalhes aqui e tudo mais, né? Mas aí já não tem o cálculo exato.
Passando aqui para a Honda tem uma das melhores interfaces aqui para fazer o cálculo. Então essa página ela é 100% dedicada às vendas direta PCD, e aqui eu consigo já ver o valor final com isenções nas versões que eu quero. Então para o City Hatch, na versão LX, ó, ele sai a partir de 107 mil, na versão EX 114, EXL 122, na Touring, que é a mais completa, com apenas a isenção de IPI, por 131 mil. Tá? E daí tem também o City Sedan, né? Que seria o City somente, o outro seria o City Hatchback. E aqui tem os valores também, né? Na versão LX, EX, EXL e a Touring, que seria a mais completa, por 113 mil. Os valores aqui são bem parecidos, né? Se você for ver. E a HRV que está a partir de 143 mil, e na versão mais completa com isenção apenas de IPI, por 183.119. O Accord não tem detalhes aqui, e também ele passa dos 200 mil reais e provavelmente não entra em nenhum tipo de desconto, tá? Bom, eu mostrei aqui para vocês um exemplo dos valores e da mecânica dos descontos. As regras, no geral, foram essas. Pode ter alguma regra ou outra aqui que já foi atualizada e eu não encontrei a versão mais atual dela. Sinceramente, foi bem difícil fazer a pesquisa e compilar essas informações, tá? Deixa nos comentários se você sabe alguma atualização, alguma diferença que eu adiciono aqui no vídeo. E também é sempre importante fazer o cálculo na concessionária para verificar aí de acordo com o seu estado e com incentivos da própria montadora, que talvez não estejam explícitos aqui no site, mas na concessionária você vai ter mais detalhes. Já deu para ter um panorama aí de como funciona, né, a isenção e a média de preços dos veículos. Então espero que você tenha gostado, curta o vídeo aí para agradecer pelo meu tempo e inscreva-se no canal, que pelo menos uma vez na semana eu vou estar publicando algum conteúdo interessante sobre carros.